Fala galera, estamos chegando, pode botar hashtag segura na mão de Deus e vai, hashtag agora vai, hashtag o que você quiser, porque o bagulho é nosso, tá começando, isso aqui é Infinito Zero e vamos lá. Bom, nesse primeiro vídeo eu não vou te falar ainda sobre física, mas calma jovem, não esquente a paçoca, porque, velho, você precisa entender sobre uma parada de matemática que é muito importante no estudo da física. Que parada é essa? Velho, isso é vetores. Vetores é uma base que você impreterivelmente precisa ter para poder entender os caminhos da física. Mas por que, velho, que isso é tão importante? Cara, vetores ele é importante simplesmente pelo fato seguinte: na física você vai precisar calcular coisas que te deem, na verdade, direção, sentido e além, lógico, da intensidade. Só que, cara, precisa de um cuidado para você trabalhar com isso, porque não é tão simples assim. A gente está acostumado a calcular coisas que são escalares. O que é uma coisa escalar? Começando logo para te diferenciar a parada. Grandeza escalar precisa ter necessariamente só módulo, ou seja, só valor. Por exemplo, tempo. É uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Ninguém te pergunta, pô, que horas são? Ah, são 3 horas. 3 horas para onde? Para direita, para esquerda, para cima, para baixo? Ninguém te pergunta isso, velho. Então, tempo é uma grandeza escalar. Agora, por exemplo, deslocamento. Deslocamento é o seguinte, o fato de você estar andando de um lado para o outro. Se você andar para um lado, a pessoa necessariamente vai te perguntar assim, quanto você andou? Ah, eu andei 10 metros. Andar 10 metros é uma intensidade. Ah, para onde você andou? Andei para a direita. Andar para a direita é um sentido, mas sim, na horizontal, na vertical, na diagonal. Vertical, diagonal, horizontal, enfim, tanto faz. Cara, o que eu quero te falar, bora começar logo com esse estudo de vetores, que é o seguinte: eu vou te mostrar essa parada no papel pra você ver direitinho o que precisa, beleza? Então, só pra ficar fixo na sua cabeça, o que são vetores? Vetores é o estudo de uma seta. Seta que vai te dar 3 informações. Grava isso, velho, 3 informações. 3, tá gravando? São 3 informações, meu parceiro, 3. Quais são essas informações? Você vai ter intensidade, você vai ter direção e sentido, beleza? Gente, vamos direto ao ponto. Vetores te dá 3 informações, certo? Intensidade, direção e sentido. O que representa cada coisa dessa? Intensidade, ela vai ser representada pelo comprimento da seta. Direção, existem apenas 3. Lembra lá, horizontal, vertical e diagonal. Sentido, eu vou colocar aqui como ponta da flecha, porque é para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, para evitar de escrever muita coisa, eu vou colocar ponta da seta. Vetores, ele é representado por uma seta, como você já sabe, e um detalhe bem básico para quem está começando nesse estudo é entender 2 nomezinhos que a gente vai dar aqui para essa seta. Primeiro, de onde a seta sai é esse pontinho bem aqui, que a gente vai chamar de origem. Esse outro ponto é onde a seta termina, então a gente chama de extremidade. Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Pronto, desenhei esses 4 vetores que nós temos aqui. Se eu quiser somar esses vetores, o que significa somar, galera? Somar significa união. Então, eu preciso unir esses 4 vetores. A primeira regrinha que você precisa entender é o que a gente chama de regrinha do polígono, que é formar uma figura geométrica com esses 4 vetores que nós temos. Para formar essa figura geométrica, a gente precisa organizar em fila, perfeito? Então, olha só, o que eu preciso é colocar cada vetor na frente do outro. Então, eu vou começar por quem? Logicamente, pelo vetor A, perfeito? Então, vai ficar desse jeito. Pronto, organizei esses 4 vetores em fila, cada um na frente do outro. Olha, o B está na frente do A, o C na frente do B e o D na frente do C. Percebe que eu liguei em seta e percebe o seguinte: eu não mexi na estrutura do vetor, eu não inverti o vetor, eu peguei ele do jeitinho que ele é e encaixei na frente dos outros. Simplesmente fiz isso, perfeito? Detalhe: o que você precisa fazer, já que a gente está falando de regra do polígono, é fechar essa figura geométrica. Para você fechar essa figura geométrica, antes, raciocina o seguinte: eu estou somando esses vetores, não estou somando? Então, como eu escreveria a soma desses vetores? Desse jeito: A mais B mais C mais D. Tá para entender? Então, saca só. Se eu estou somando vetores, o que você acha que a soma precisa ser?
um vetor também. E como é que eu vou representar esse vetor? Sempre da origem do primeiro até a extremidade do último. Ele sempre vai da origem do primeiro vetor até a extremidade do último. Sempre, gente, sempre vai ser assim. Então você vai escrever aqui soma. Sempre o vetor soma vai da origem do primeiro à extremidade do último vetor. Perfeito? Então esse é o vetor soma representado por A mais B mais C mais D. Certo? Então se liga que o que eu estou fazendo aqui é um vetor. Representação do vetor. Agora entende o seguinte. Se eu estiver falando de deslocamento, por exemplo, o que é um deslocamento? É eu sair de um ponto ao outro, de uma posição a outra. Entende o seguinte, como eu representaria esse vetor deslocamento A aqui? Eu posso colocar o seguinte, saído de um ponto Azão para um ponto Bzão. A mesma coisa eu posso fazer com o vetor B, saindo desse ponto Bzão para um ponto Czão, por exemplo. Mesma coisa, saindo de um ponto Czão para um ponto Dzão e saindo de um ponto Dzão para um ponto Ezão. Percebe o seguinte, saio de uma posição A e parto em direção a uma posição B. Parto em direção a uma posição C, D e por seguinte E. Isso é intensidade, isso é valor. Se é valor, isso é escalar, certo? Então o que eu vou fazer agora? Sair de uma representação vetorial para uma representação escalar da soma desses vetores, certo? Então olha só, raciocina comigo. Se eu tivesse esse ponto A valendo como uma posição que fosse 10, se eu tivesse esse vetor B como uma posição valendo, vamos supor, 60, quanto teria sido o meu deslocamento? 50. Muito bem. O que você fez na cabeça? Você diminuiu 60 de 10, certo? Então tu não concorda comigo que o vetor A ele é representado pelos pontos B menos o ponto A? Exatamente. Então o que eu vou fazer é exatamente isso. Vetor A é igual a B menos A. Mas quem é o meu vetor B? Exatamente, C menos B. Olha só, gente, o que foi que eu fiz? O que eu fiz foi transformar de uma representação vetorial, somar A mais B, vetor A mais vetor B mais vetor C mais D, e transformar na representação escalar desses vetores. O que eu fiz? Olha só, o vetor A ele é representado escalarmente por B menos A. Vetor B, C menos B. Vetor C, D menos C. Vetor D, E menos D. Deu para entender até aqui? Então o que a gente vai fazer agora? Olha só, entende o seguinte. Por que o vetor soma ele sai do ponto A e vai em direção ao ponto E? Escalarmente. O que acontece é o seguinte, olha só. Eu tenho B menos A. O que eu vou fazer? Já que eu estou somando, olha como eu posso agregar isso. B menos B dá 0. Então eu posso cortar. Olha só. C menos C também dá 0. D menos D também dá 0. Então quem sobra, gente? Menos A e E. Então agora, olha só, você saiu de um vetor e transformou nas grandezas escalares. Perfeito? Então você tem que a sua representação vetorial dessa soma entre esses quatro vetores pode ser A mais B mais C mais D. E a representação vai sempre da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Transformando isso em escalar, você tem o ponto Azão, o ponto Bzão, Czão, Dzão e Ezão. Quem é o Azão? Ele é representado em grandezas escalares pela diminuição entre o ponto B menos o ponto A. E assim por diante, certo, galera? Essa é a regra do polígono. O que significa, mais uma vez? Você organizar em fila os vetores do jeito que eles estão, sem mexer, e no final fechar o polígono, fechar a figura geométrica, traçando uma reta da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Essa é a regra do polígono, essa é a soma de vetores na regra do polígono.